noite a todos. Vamos dar início hoje ao nosso último webinar sobre doenças inflamatórias intestinais. Esse é o webinar que é da Associação de Coloproctologia do Estado de São Paulo, a ACESP. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a Takeda, em nome da Gabriela Freitas e do Dalton, pelo apoio para esses eventos, que foram um sucesso, graças à participação de grandes colegas da coloproctologia e da gastroenterologia clínica. E, para encerrar os nossos webinários, nós convidamos 3 grandes nomes das doenças inflamatórias intestinais, conhecidos por todos: a doutora Andréia Vieira, que é médica da Santa Casa de São Paulo, responsável pelo ambulatório de doenças inflamatórias intestinais da Santa Casa de São Paulo, membro do GDIB, que vai nos fazer uma apresentação sobre Treat to Target, aonde estamos. E para discutir, após a apresentação da doutora Andréia, convidamos o Dr. Carlos Sobrado. O Dr. Carlos Sobrado é coordenador do Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e o Dr. Idiblan Albuquerque, membro do GDIB e responsável pelo Serviço de Doenças Inflamatórias Intestinais do Hospital Heliópolis de São Paulo. Então, eu gostaria, inicialmente, de agradecer mais uma vez a vocês pelo tempo despendido e o apoio que vocês nos deram em todos esses eventos, e passar, então, a palavra para a doutora Andréia Vieira para a sua apresentação. Andréia, por favor. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao convite do professor Marcelo Borba, professor Sobrado. Agradeço o apoio da Takeda e agradeço também a presença de todos vocês, que realmente nós estamos aí num mar de eventos, praticamente todo dia temos eventos, então não é fácil disponibilizar o nosso tempo para participar de mais um evento. Então, já inicialmente queria agradecer a participação de todos. Então, nós vamos falar aí sobre o Treat to Target, aonde estamos, e eu começo mostrando aos senhores aqui os meus conflitos de interesse para essa apresentação, e dizer que realmente a doença ativa não tratada, todos nós sabemos que ela acaba acarretando em péssimos desfechos. Estou aqui na mesa com colegas cirurgiões que sabem o quanto é ruim operar um paciente cuja doença não foi bem tratada e precisar aí submetê-lo a uma colectomia total, com uma ileostomia definitiva, ou então quando esse paciente acaba tendo uma complicação, uma perfuração, ou quando esse paciente, infelizmente, acaba evoluindo para um câncer coloretal. Então, a gente sabe que hoje, das estratégias que nós utilizamos no manejo dos pacientes com doença inflamatória é tentarmos monitorar esses pacientes bem de perto para evitar justamente isso, que tenhamos as complicações da doença e possamos perder o momento ideal do tratamento clínico, ou então encaminhar esses pacientes para os nossos colegas cirurgiões em momentos não adequados. Eu fiz uma retrospectiva de todas as apresentações que eu tenho feito ao longo dos anos e tentando mostrar para os senhores como que os nossos objetivos mudaram, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui de uma aula que eu dei em 2004, a gente tinha como objetivo induzir a remissão, né? Que seria esse bombeiro apagando o fogo, e manter o paciente sem estar na crise. Então, seria uma fase de manutenção, e seria esse soldado vigiando aí a faixa de briga, né, a faixa de guerra. Então, isso era em 2004, nosso objetivo era realmente tirar o paciente da crise e fazer com que ele não entrasse em crise novamente. Passado algum tempo, então, se eles veem aqui que essa foto da minha aula mesmo, já de 2006, a gente tinha muita preocupação com os efeitos colaterais dos medicamentos. Então, a gente falava que quando a gente escolhia um tratamento para o paciente, era como se fosse um casamento, tinha que ser uma escolha perfeita, né? E que durasse para a vida toda. Então, a gente tinha muito essa preocupação aí com efeito colateral da medicação. E passado algum tempo ainda, então aqui já em 2015,
além da melhora dos sintomas, que era algo que, óbvio, que a gente ainda objetiva, mas começaram a surgir outros alvos terapêuticos, né? A cicatrização da mucosa, trazendo resultados bem importantes a longo prazo, avaliar a qualidade de vida desses doentes, tentar tirá-los do uso do corticosteroide, sabemos os efeitos colaterais tão importantes que esses fármacos trazem. Depois começou-se a se falar da remissão radiológica, da remissão histológica. Hoje a gente vai falar um pouquinho da remissão transmural, da cicatrização transmural. Então, olha como os objetivos estão cada vez mais apurados, né? Realmente não é mais aquela coisa de tratar o paciente só para tirar os sintomas. E essa ideia de ter um monitoramento mais de perto, ela surgiu basicamente com esse consenso STRIDE, que foi publicado em 2015 pelo Laurent Biroulet, que ele trouxe essa ideia de que hoje a gente tem que avaliar o paciente, obviamente, no contexto de que ele possa melhorar os sintomas, a dor, a diarreia, voltar a ter um trânsito intestinal normal, mas a gente tem que falar na remissão endoscópica, que seria a resolução das ulcerações na ileocolonoscopia. A gente tem que falar da remissão bioquímica, por meio dos biomarcadores, em especial a calprotectina e a proteína C reativa. E a gente também tem que falar baseado nos sintomas do paciente, no que a gente chama de PROS, né, que é os Patient Reports Outcomes. Então, na verdade, ele trouxe essa ideia de que a gente tem que selecionar muito bem os nossos objetivos e ir atrás deles, mas baseado em marcadores objetivos, e não mais em marcadores que antes a gente acaba utilizando, que são extremamente subjetivos. Quando a gente avalia, então, esse contexto, a mudança no curso da doença, a remissão profunda, a cicatrização da mucosa, a remissão clínica livre de corticosteroide, realmente todas as estratégias que colocam apenas o controle dos sintomas, infelizmente, elas não conseguem alterar o curso natural da doença. Então, hoje, para a gente prevenir danos estruturais, como eu mostrei ali aquelas figuras dos pacientes já evoluindo para complicações, levando à incapacidade, a gente tem que avaliar esses pacientes além dos sintomas e objetivar, então, a melhora endoscópica, a melhora histológica. E a resolução dos sintomas, então, ela não é um único alvo suficiente. Por outro lado, o STRIDE traz claramente para a gente a ideia da cicatrização da mucosa, que é recomendada com objetivo terapêutico na prática clínica. Ela está associada a melhores desfechos em estudos de corte, em ensaios clínicos randomizados. Quando a gente consegue alcançar a cicatrização da mucosa, é sabido que esses pacientes eles reduzem o risco de recidiva, menos chance de evoluir para uma cirurgia, menor taxa de hospitalização, redução do uso de corticosteroide. E quando a gente fala em cicatrização endoscópica, na doença de Crohn, ela é definida como uma resolução de ulcerações na ileocolonoscopia. Então, a mucose healing, né, que é a cicatrização endoscópica, é aquilo que eu falei, você não vai ter nenhuma lesão aparente na área que anteriormente estava inflamada. Mas hoje a gente vai trazer um novo contexto, um novo conceito, desculpa, e quando a gente fala então em treat to target, hoje já está se falando em cicatrização transmural. E o que seria essa cicatrização transmural? A maior parte dos estudos, esse conceito de cicatrização transmural, ele surgiu em trabalhos em especial realizados na Itália, dessas referências que eu trago para vocês nesse slide, mostrando que a cicatrização transmural ela está relacionada com a espessura da parede. Então, quando eu tenho um segmento inflamado na doença de Crohn, essa parede, por meio dos exames radiológicos, ela se traduz espessada. Quando eu consigo normalizar essa espessura, eu posso dizer que esse paciente atingiu a remissão transmural, a cicatrização transmural. E para isso, a maioria dos estudos coloca com uma espessura inferior a 3 milímetros, que daí é considerado esse conceito de cicatrização transmural. Mas isso ainda é muito controverso na literatura, porque alguns colegas alguns trabalhos colocam que essa espessura de 3 milímetros, ela foi levantado esse valor basicamente em exames ultrassonográficos.
Mas alguns colegas pontuam que quando eu uso um score, por exemplo, radiológico, por meio de uma ressonância, se eu tenho uma pontuação X e após o tratamento esse paciente reduz essa pontuação, também pode ser considerado uma cicatrização transmural. Então, isso ainda é muito controverso na literatura, porque a maioria dos estudos pontuam o ultrassom, mas outros trabalhos têm pontuado a ressonância, a melhora dos scores radiológicos também como uma cicatrização transmural. O fato é que a literatura aponta que 1/4 dos pacientes com doença inflamatória consegue atingir esse alvo, que seria da cicatrização transmural. Então, eu trago aqui para vocês agora algum exemplo. Por exemplo, esse estudo que foi publicado agora em 2020, que foi um estudo também do professor Silvio Danesi, mostrando que aqui são exemplos de imagens ultrassonográficas de paciente com doença de Crohn no ilho terminal. Então, a imagem A é o paciente com a doença em atividade, e os senhores conseguem perceber uma espessura bem elevada da parede do intestino, olha aqui como está espessa essa parede, e aí esse paciente é submetido a um tratamento clínico com terapia-alvo, terapia biológica, e posteriormente ele é avaliado com o mesmo ultrassom, que já verifica uma diminuição significante da espessura, abaixo de 3 milímetros, considerando então a cicatrização transmural como um alvo alcançado. Mas, quando a gente avalia os estudos que utilizaram a ressonância, esse significado de cicatrização transmural, ele acaba mudando. Então, por exemplo, aqui é um trabalho que avaliou a enterografia por ressonância, e os senhores sabem que um dos scores que é utilizado para avaliar a cicatrização radiológica pela ressonância é o score de Maria. O score de Maria é um cálculo matemático que leva em consideração a espessura da parede, o realce, a presença de edema e a presença de ulceração. E com isso, então, a gente coloca nessa conta, multiplica 1,5 vezes a espessura da parede, mais 0,02 vezes o nível de realce, mais 5 vezes o grau de edema, mais 10 vezes a presença da ulceração. E com isso, a gente chega numa pontuação, e essa pontuação, então, define a intensidade do processo inflamatório. Aqui, por exemplo, imagens de enterografia por ressonância, onde tem todos os achados que nós não deveremos encontrar num paciente onde a gente, obviamente, pensa numa cicatrização transmural. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma parede extremamente espessada, aqui eu tenho um borramento da gordura mesentérica, eu tenho aquele sinal do pente evidente, eu tenho um realce muito exacerbado dessa alça do intestino. Então, tudo isso é levado em consideração no score de Maria, mas, obviamente, se eu tiver um radiologista tecnicamente preparado, ele consegue, por meio de um exame de imagem, avaliar o quanto esse paciente está com a doença em atividade e após eu submeter esse paciente a um tratamento, o quanto esse paciente vai melhorar, né? Aqui, presente nessa mesa, todos nós temos possibilidades de conversar com os nossos radiologistas que vão fazer os nossos exames e discutir, olha, qual que foi a impressão que você teve desse paciente? Não é, os senhores veem que o score de Maria, ele não leva só em consideração a espessura, como os primeiros estudos que falavam de cicatrização transmural, traziam a ideia só da espessura. Aqui é um outro trabalho que eu achei muito interessante, um trabalho que foi publicado em 2019, mas foi justamente buscando isso que a gente está falando, que é o tema da nossa apresentação, aonde que nós estamos aí em relação ao treat to target. Então, esse é um trabalho que foi feito com pacientes utilizando terapia com anti-TNF, e o objetivo era comparar os pacientes que tinham atingido a cicatrização transmural, a cicatrização da mucosa, e aqueles pacientes que não tinham atingido a cicatrização. Esse também foi um trabalho da Fabiana, que publica muita coisa sobre cicatrização transmural. Nesse estudo, o meio utilizado para avaliar a cicatrização transmural foi o ultrassom. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram pacientes com doença de Crohn, que estavam utilizando o anti-TNF, e esses pacientes eles foram, então, seguidos por 2 anos com o tratamento de manutenção com anti-TNF,
E aí eles acabaram selecionando 218 pacientes e dividiram, avaliaram esses pacientes por meio da ultrassonografia, do exame de laboratorial, do exame clínico e do exame da endoscopia, da ileocolonoscopia, e separaram esses pacientes em 3 grupos. 90 pacientes que não tinham atingido a cicatrização, 60 que tinham atingido apenas a cicatrização da mucosa, e 68 que tinham atingido a cicatrização, então, transmural, ou seja, a espessura da parede menor que 3 milímetros. E esses pacientes, então, eles foram seguidos por 1 ano e foram submetidos novamente à ultrassonografia, à endoscopia, à avaliação clínica e assim por diante. Neste grupo de pacientes, uma parte delas, 29 pacientes, tinham atingido a cicatrização transmural e pararam a terapia com anti-TNF. E outros 23 pacientes que tinham atingido apenas a cicatrização da mucosa também pararam o anti-TNF. O resto os outros pacientes, né, tirando esses 29 e 23 desse grupo, que foi um segundo objetivo do estudo, na verdade, eles continuaram usando a terapia biológica. Então, quais foram os objetivos primários desse estudo? Comparando, então, esses 3 grupos, avaliar a cicatrização, avaliar a remissão sem corticosteroide, a remissão clínica, a necessidade de cirurgia, a necessidade de hospitalização, a necessidade de escalonar a dose ou mesmo mudar o tratamento, tá? Então, esse foi o objetivo primário, avaliar, então, comparar todos esses endpoints nesses 3 grupos, aqueles que não tinham cicatrizado, aqueles que tinham cicatrizado só a mucosa e aqueles que tinham tido a cicatrização transmural. E um objetivo secundário, os endpoints secundários desse estudo foi avaliar esses pacientes, justamente esses 2 grupos que tinham parado o anti-TNF e comparar se o resultado tinha sido diferente daqueles que pararam com a remissão, a cicatrização transmural e aqueles que pararam apenas com a cicatrização da mucosa, com os mesmos parâmetros, remissão livre de corticosteroide, remissão clínica, necessidade de hospitalização e necessidade de cirurgia. E olha que interessante, em todos os parâmetros avaliados, remissão sem corticosteroide, depois de 1 ano de segmento, remissão, a recidiva clínica, necessidade de hospitalização, necessidade de cirurgia, em todos esses parâmetros, o grupo que atingiu a cicatrização transmural teve resultados estatisticamente significantes quando comparados aos grupos que não tinham cicatrizado ou que tinham tido apenas a cicatrização da mucosa. Então, olha só, até então, o nosso objetivo maior era cicatrizar a mucosa. Agora já temos um outro alvo, que é a cicatrização transmural, e de fato os senhores veem aqui e como é diferente essa avaliação. Inclusive aqui a necessidade de hospitalização foi de 66%, por exemplo, no grupo sem cicatrização, 28% com a cicatrização da mucosa e 8,8% no grupo cicatrização transmural. Muito interessante esse resultado. Mesma coisa, necessidade de cirurgia, 0 para o grupo cicatrização transmural. Então, da mesma maneira que a necessidade de escalonar a dose depois de 1 ano, olha que interessante, o grupo que não tinha cicatrizado, 38% escalonaram a dose e 26,6% tiveram que mudar de medicamento, né, mudar de classe terapêutica. Em relação àquela subanálise, né, que seria aqueles pacientes que, os 2 grupos que pararam o anti-TNF, só que um grupo que parou tinha atingido a cicatrização transmural e o outro grupo tinha atingido apenas a cicatrização da mucosa, em relação à necessidade de corticosteroide, eles não viram a remissão sem corticosteroide, eles não viram diferença entre os 2 grupos. Mas quando eles avaliaram a diminuição da cirurgia, necessidade de hospitalização, escalonamento da droga ou mudança de medicamento, o grupo que teve a cicatrização transmural, ele teve resultados mais importantes melhores do que o grupo que teve apenas a cicatrização da mucosa. Então, aqui uma visão global a longo prazo, né, desses pacientes, com uma análise estatística diferente, mas os senhores veem aí que a linha de cima é sempre, ou seja, que traz melhores resultados a longo prazo,
é do grupo que teve a cicatrização transmural. Então, eu quis compartilhar com vocês esse estudo que eu particularmente achei bem interessante. Bom, o vedolizumab já fez alguns trabalhos mostrando a importância da cicatrização transmural. Eles acabaram não usando esse termo, né, talvez porque no momento que estava sendo feito o estudo não tinha essa ideia, mas eles utilizaram um termo de cicatrização histológica, radiológica e endoscópica em pacientes que utilizaram o vedolizumab com doença de Crohn ativa. Então, esse foi um trabalho, foi o estudo Versify, foi um estudo de fase 3, aberto, prospectivo, multicêntrico, único braço, com 101 pacientes com doença de Crohn moderada grave, que tinham sido tratados pelo menos por 3 meses, né? Então, esse estudo foi de março de 2015 a dezembro de 2017. Não foi permitido otimização nesse trabalho, então os pacientes eles só podiam receber a dose do vedolizumab na semana 0, 2, 6 e depois a cada 8 semanas, e eles foram avaliados então na semana 26 e depois na semana 52 num subestudo, mas não foi possível diminuir os intervalos de infusão de 8 semanas para cada 4 semanas, esse estudo não permitiu a otimização. E olha só o que eles encontraram ao final do estudo. Então, os senhores notam aqui que 43,5% dos pacientes naíves, que não tinham utilizado nenhuma terapia biológica prévia, alcançaram a remissão histológica na semana 52. Então, os senhores veem aqui que, obviamente, o grupo naive, ele tem um resultado bem melhor do que aqueles pacientes que já tinham utilizado um anti-TNF previamente, e isso é uma característica que a gente vê com qualquer estudo, independente do fármaco que foi utilizado para seguir esse estudo. Mas foi muito interessante a remissão e a resposta que esses pacientes tiveram na semana endoscópica, que esses pacientes tiveram tanto na semana 52, aqui, como na semana 26. Então, os senhores notam que a remissão endoscópica e a resposta endoscópica, ela foi muito boa nos pacientes anti-TNF naive, né, e um pouco menor nos pacientes falhados. E olha, chegou a 65,6% na semana 52 de resposta endoscópica. Um resultado muito bom. Opa, desculpa. E mais uma vez, aqui também foi utilizado o score radiológico, eles utilizaram o score de Maria. Então, eles conseguiram encontrar aí que na semana 52, desse desfecho exploratório que foi a remissão radiológica, que 42,9% tinham tido estavam apresentando uma remissão radiológica seguindo aí o score de Maria, ou seja, tinham tido queda da pontuação desse score na semana 52. Agora, a gente está trazendo um novo alvo, mas eu acho que vale a pena a gente também colocar e pontuar alguns dados que ainda falta um pouco de informação na literatura. Então, para isso, eu trouxe esse trabalho que é extremamente provocativo, trabalho muito interessante também do pessoal da Itália, que coloca, né? Então, o que eu vou estar agregando com essa cicatrização transmural? Então, o fato é que a cicatrização da mucosa hoje é considerado um alvo no tratamento da doença inflamatória, né? E a gente sabe que a ileocolonoscopia ela é utilizada como padrão ouro para o diagnóstico, mas ela consegue avaliar apenas as lesões luminais. E é uma técnica extremamente invasiva, que em especial quando a gente fala de uma população que também tem doença inflamatória, que é a população pediátrica, esse tipo de modalidade diagnóstica se torna extremamente complicado. Por outro lado, as técnicas de imagem, nós também sabemos que as técnicas de imagem com corte transversal, elas conseguem trazer para nós, que estamos cuidando dos pacientes, uma informação muito rica, que é a atividade transmural e a atividade extramural em todo o trato digestório. Também sabemos que o ultrassom é um exame nada invasivo, de baixo custo e bem tolerado. E a literatura aponta que a espessura pode ser facilmente avaliada pelo ultrassom e hoje é considerada em muitos trabalhos como um alvo terapêutico. Mas nós temos ainda algumas dúvidas, né? Em especial quando a gente utiliza
a cicatrização transmural apenas por meio do método radiológico ultrassonográfico, algumas informações acabam se perdendo. A vascularização, o realce, por enquanto nós não usamos ultrassonografia. No Brasil, a gente não usa ultrassonografia com contraste para avaliar intestino. Como é que fica esse dado? Como é que a gente vai avaliar a vascularização, que é tão importante, esse realce? Não dá para a gente conseguir essa informação pelo ultrassom. E, além disso, qual é a real significância clínica da doença mural persistente e o valor preditivo da cura transmural completa? Outra dúvida. Os estudos que temos são suficientes? Não, são muito poucos estudos. E poucos desses estudos não são estudos prospectivos. A maioria são estudos retrospectivos, com um número pequeno de pacientes. E será que esses múltiplos exames, né, mudanças terapêuticas, isso vai se mostrar uma meta custo-efetiva no tratamento da doença de Crohn? Né? Então, quer dizer, ficarmos expondo os pacientes, muitas vezes a gente vai falar, então, vamos fazer uma ressonância. Gente, e aqueles pacientes que têm alergia ao contraste, e aqueles pacientes que entram na máquina e têm fobia, que precisam de um anestesista. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e é algo para a gente, pelo menos, refletir. Mas não podemos fugir desses alvos, né? Isso está cada vez mais frequente. Inclusive, eu trouxe esse trabalho que foi publicado pelo professor Dulay agora também, em 2020, que é mais ou menos um algoritmo, né, de tratamento, de como que a gente objetiva aí a remissão endoscópica. E olha que interessante, o que ele propõe, o que o centro dele propõe como monitorar esses pacientes. Mais uma vez, olha aqui, a doença ativa, baseada em quê? Baseada no score endoscópico, baseada na ressonância, baseada na ultrassonografia. Da mesma maneira, acessar a cicatrização da mucosa, como? Endoscopia, exames de imagem, avaliar a remissão da mucosa, avaliar a cicatrização da mucosa ou a remissão endoscópica, como? Mais uma vez, por meio dos exames de ileocolonoscopia e também dos exames de imagem. Então, realmente, ainda mais quando a gente fala de doença de Crohn, que a gente sabe que não é uma doença só da mucosa, não tem como a gente fugir desses alvos. O que a gente vai ter que, obviamente, refletir é como que a gente vai avaliar ou como a gente vai utilizar esses alvos na nossa prática, né? A mesma maneira que quando o ano passado foi introduzido o alvo cicatrização histológica, ou remissão histológica, começou-se a se perguntar, nós vamos mudar a nossa conduta naquele paciente que tem uma ileocolonoscopia normal, mas a biópsia mostra que ainda tem atividade histológica? A gente vai trocar a medicação, a gente vai reduzir o intervalo de infusão, a gente vai dobrar a dose, como é que a gente vai fazer? Então, obviamente que tudo a gente tem que usar o bom senso no manejo desses pacientes, mas nós que estamos aí tratando esses doentes, precisamos estar cientes dessas mudanças, em especial aí desses novos alvos que estão nos sendo apresentados pela literatura, que tem um fundamento muito forte. Por fim, eu queria compartilhar com vocês um caso clínico, uma paciente de 44 anos, com diagnóstico de doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, no ilho terminal, no seco e no reto, que a princípio ela tinha sido interpretada até como uma retocolite, vocês vão ver a imagem inicialmente e até lembra algumas áreas da ileocolonoscopia dela, mas ela também tem um diagnóstico de uma endometriose profunda. Inicialmente ela foi tratada com mesalazina, corticosteroide, somente nas crises, mas não teve muito sucesso. Começou a fazer uma investigação para iniciar imunossupressor, antes de acompanhar no nosso serviço. Ela tinha um PPD de 9, foi feita a profilaxia com isoniazida, ela evoluiu com uma hepatite medicamentosa e acabou precisando, então, fazer a profilaxia com a rifampicina por 4 meses. E em relação, quando chegou na azatioprina, além disso, ela teve uma baita de uma intolerância gastrointestinal, então ela não conseguiu progredir o tratamento com a azatioprina. Quando ela chegou no nosso serviço, diante da ileocolonoscopia e com sintomas exclusivamente intestinais, nenhuma manifestação extra-intestinal,
considerando a segurança da medicação e a sua importante atuação, em especial no cólon, a gente optou por iniciar, então, o vedolizumab para essa paciente em julho de 2018. Essa é a ileocolonoscopia antes da introdução do medicamento. Então, os senhores olhem aqui que se a gente tirasse essas imagens de cima, essas imagens aqui, elas são bem, batendo o olho, lembra bastante uma retocolite, né? Mas não era só aqui no reto e no sigmoide que ela tinha doença, ela também tinha doença no seco, aqui uma ulceração, e no ilho, também com várias ulcerações aqui presentes, inclusive com a presença de granuloma epitelioide. E essa moça, ela começou a tratar com vedolizumab, ela melhorou muito dos sintomas. Essa colono dela, que ela fez no começo agora, antes de começar a pandemia, em janeiro de 2020, mostrava que tinha tido uma remissão bem importante do processo inflamatório, mantinha apenas um pouco de edema na mucosa do reto e um abaulamento da mucosa, provavelmente relacionado à endometriose que ela tem. Inclusive, está se preparando aí para fazer uma grande cirurgia por conta dessa endometriose profunda que ela tem. Então, essas são as imagens mais recentes da colonoscopia dela. Os senhores veem aqui que ainda tem realmente nessa mucosa, uma mucosa mais hiperemiada, com edema, mas olhando pelo outro exame, certamente houve uma melhora bem importante. E a biópsia, né, dessa colonoscopia mostra uma atividade inflamatória crônica. Não tem mais um processo inflamatório agudo com neutrófilo, abscesso de cripta, criptite, distorção arquitetural, mostra mais um processo inflamatório crônico mesmo. Do ponto de vista de exame de imagem, essa moça não foi submetida a um ultrassom, ela fez no começo um exame do intestino delgado, que mostrava um espessamento do ilho terminal, que hoje já não tem mais esse espessamento. Então, dá para a gente dizer que ela também atingiu não só a cicatrização da mucosa, mas a cicatrização transmural. Então, como conclusões, eu queria conversar com os senhores que realmente a cicatrização transmural é uma meta extremamente ambiciosa e poderosa. Ela vem sendo associada a melhores resultados clínicos a longo prazo, quando comparado à cicatrização da mucosa isolada. Não há dúvida, ainda nós temos muitas dúvidas sobre o correto conceito dessa cicatrização transmural. Nós precisamos ter estudos robustos para avaliar melhor esse tema. E a gente ainda tem dúvida, né, se esse novo alvo é uma meta custo-efetiva, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é onde nós estamos nesse momento aí, quando a gente fala em treat to target. E aí eu termino minha apresentação trazendo essa frase do Mário Quintana. Eu sabia que o Diblan ia estar na mesa e eu sei que ele é poeta, então eu trouxe aqui para provocar ele, que é um texto dele que chama As Indagações. Então ele fala: a resposta certa não importa nada, o essencial é que as perguntas estejam certas. E eu acho que cabe bastante a isso que a gente apresentou, né? Nós temos várias perguntas que a gente não tem a resposta certa, e eu acho que na doença inflamatória é bem isso, né? A gente se pergunta o tempo todo, mas muitas vezes a gente não tem essas respostas, mas o importante é que realmente as perguntas que a gente possa fazer no dia a dia aí do manejo dos nossos pacientes sejam perguntas realmente certas. Obrigada mais uma vez pela participação de todos, e estou aberto aí às dúvidas e agora aos comentários dos meus colegas. Andréa, parabéns, foi uma revisão excelente, né? Uma revisão ótima. Não só os residentes aprenderam, com certeza, bastante com a sua apresentação, muito didática, material slides maravilhosos também. E também eu tenho certeza que eu aprendi, e o Diblan também enriqueceu nossos conhecimentos com a sua apresentação. De fato, foi muito boa, né? Agora, de fato, o treat to target, a gente trata um paciente mesmo, desde muito tempo atrás, sempre com algum objetivo, só que não era bem isso que nós tínhamos no momento, como você mostrou bem, que o controle dos sintomas era o suficiente, às vezes uma normalização do PCR, etc. De repente, começou a vir todo esse monte de coisas, né, da cicatrização transmural, né,
Então, os trabalhos do Julián Panés também, que ele chamava atenção sempre no eco, a importância disso, etc. Alguns trabalhos que mostraram que, às vezes, a avaliação também da gordura mesentérica, da mesenterite, através de tomografia ou ressonância, era um fator importante também para avaliar não só a parede, como além da parede, porque esse mesentério expressa muita citocina pró-inflamatória também, aí veio um monte de coisa. Aí chegou a histológica, e agora o PRO, né, o Patient Report Outcome. Então, você vê, agora, eu queria, isso tudo, nós todos precisamos saber disso, é importante, né, nós sabemos que, etc. Agora, do ponto de vista prático, você vê, mesmo a gente trabalhando em São Paulo, em bons hospitais, a gente não consegue pedir tudo isso, e não conseguimos pedir, e além do que, a gente não sabe, como você comentou bem no seu final, o que é realmente custo efetivo, né? Porque senão você estressa o sistema de saúde do país, você estressa qualquer convênio de saúde, não tem um convênio que vai aguentar, né? Quer dizer, na verdade, o paciente está ótimo, calprotectina ótima, maravilhosa, PCR ótimo, uma endoscopia, uma cicatrização, se não de mucosa zerada, que às vezes é difícil a gente saber o que é realmente, mas que tem uma melhora muito importante, a gente fica alongando muito, pedir pedir um ultrassom, pedir uma enterorressonância. Eu queria que você comentasse isso do ponto de vista prático mesmo, acho que é tudo importante. O que você utiliza nos seus doentes, não digo na Santa Casa, que tem as limitações do hospital público, mas seus doentes privados, assim, o que você acha que é realmente importante para você seguir esses pacientes? Então, só uma coisa, André, e outra coisa que eu já tentei, não é fácil, né? A gente pegar esse score de Maria, né? Fazer esses... Nossa, pelo amor de Deus. É muito difícil. Você fala tudo. Não, então, assim, na minha prática, o que a gente tem feito, né? Realmente, a gente tem que usar bastante o bom senso. Lógico que você ter um paciente que chega para você com muitos sintomas e ele volta se sentindo bem, te agradecendo, é excelente, mas, em especial na doença de Crohn, realmente a gente tem que ser um pouquinho mais rigoroso. Então, realmente, realizar a ileocolonoscopia e buscar a cicatrização da mucosa, eu acho que isso é algo muito fácil de se fazer. E quando essa doença é no intestino delgado, realmente os exames de imagem eles precisam ser feitos, né? Porque não temos como avaliar o intestino delgado, muitas vezes a calprotectina não eleva, né? A calprotectina, ela é um excelente marcador, mas exceto em alguns pacientes que conseguem elevar a calprotectina com a doença no intestino delgado, a grande maioria, ou principalmente valores muito exacerbados de calprotectina, a gente vê com a doença no colo e no reto. Então, lógico, se você tem um paciente com uma calprotectina inicial que é alta e a doença dele é só no ilho terminal, esse paciente é o melhor, porque eu posso monitorar ele só com a calprotectina, porque ele já mostrou para mim que ele consegue elevar a calprotectina com a doença no intestino delgado. Agora, aquele paciente que a calprotectina é normal e a doença dele é no intestino delgado, não tem como, a gente tem que fazer o exame de imagem, mas eu acho que a gente não precisa fazer aquela coisa de a cada 3 meses fazer um exame de imagem, até porque ninguém aguenta. Quem já fez ressonância aqui, eu já fiz, a gente sabe o quanto é duro fazer esse exame, né? Então, assim, controlando o paciente com os outros marcadores e o marcador estando bom, dá para fazer esse exame uma vez por ano, na minha opinião. Agora, se a doença é no colo, a cicatrização da mucosa, a ileocolonoscopia, ela vai muito bem, e a calprotectina também é um excelente marcador, né? Então, acho que a gente pode se concentrar com esse quesito. Por outro lado, a colite ulcerativa já eu digo a vocês que eu penso que a cicatrização histológica ela é bem importante. Por quê? Porque é uma doença só da mucosa, mas eu tenho seguido alguns pacientes onde eu tenho buscado, aí, principalmente aqui da minha prática do meu consultório, né, que é onde eu estou agora, os pacientes com retocolite, que você faz a colonoscopia, eles estão com a mucosa boa, cicatrizada, mas que ainda tem sinais de inflamação aguda, tá? Ou seja, infiltrado de neutrófilo, não de linfoplasmocitário, infiltrado de neutrófilo, agressão de cripta, distorção. Esses pacientes, eu não digo que eu vou mudar o meu tratamento,
mas é um paciente que eu vou estar muito mais atento com ele, ou seja, eu não vou falar para ele, olha, um abraço, você está super bem, pode voltar daqui 6 meses ou 1 ano. É um paciente que eu vou pedir para, pelo menos, ele fazer uma caprotectina daqui 3 meses, entendeu? Então, assim, a gente vai atuar com bom senso, porque realmente sair pedindo todos esses exames a cada 3 meses é algo que você mesmo falou. No mínimo, o paciente, ainda mais agora com os convênios sendo coparticipação, o paciente vai falar assim, doutora, isso é muito legal, mas eu vou procurar outro médico. Concordo plenamente. Mestre Ediblan, seja bem-vindo, mestre. E a Andréa toda sua agora. Opa, que honra, que privilégio. Inicialmente, boa noite. Vocês estão me vendo direitinho? Sim. Perfeito, é um verdadeiro galã. Opa, obrigado. Boa noite, agradecer o Marcelo, a CESP pelo convite. Que alegria estar conversando com você, Sobrado, e vendo a aula maravilhosa da Andréa, né? E ela terminou com o Mário Quintana, e eu vou começar com o Zé Cabaleiro, né, Andréa? Ele fala que a certeza é uma mesa posta em cima do cume de um vulcão, né? Então, ter certeza em doença inflamatória é algo extremamente perigoso, né? E eu acho que o grande benefício, e a tua aula, quando a gente fica assistindo uma apresentação tão boa como a sua, a gente fica refletindo sobre o tema, e a reflexão que eu fiz o grande objetivo atual de doença inflamatória é dar um tratamento individualizado, né? E esse tratamento individualizado, ele passa, sem dúvida nenhuma, pelo diagnóstico extremamente adequado, e você mostrou na tua aula as ferramentas que nós temos para fazer isso, né? Desde dos exames laboratoriais, os marcadores séricos hoje de inflamação que a gente tem mais sofisticado, associado com calprotectina fecal, evidentemente que passa pelos exames de imagem, e eu queria chamar a atenção desse aspecto histológico, né? A doença de Crohn e a retocolite, ela hoje a gente tem como exigir um pouquinho mais dos aspectos patológicos do patologista para dar informações relacionadas com esses alvos que nós estamos buscando, né? E eu só queria reforçar a tua apresentação, o seguinte aspecto, que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção em tudo isso que a gente está vivendo, que é principalmente por fenótipo inflamatório, né? O paciente que tem inflamação, o grande inflamado. Mas, na prática, no mundo real, o doente ele tem inflamação mais estenose, ele tem inflamação mais doença penetrante. E aí é que entra toda essa discussão e onde esse modelo imaginado, ele às vezes tem alguma dificuldade. Então, eu acho que esse estabelecimento do fenótipo adequado, da localização da doença, é fundamental para a gente conseguir, ao longo do tempo, atingir os alvos terapêuticos que você tão bem comentou. Eu acho que seria assim, esse comentário inicial que eu gostaria de fazer. Obrigada, Ediblan. De nada. Andréa, eu queria fazer outra pergunta. Hoje em dia, e você comentou bem, e hoje em dia nós temos sido assim, bombardeados, desde uns 2 anos, para a avaliação de ultrassom, né, na doença de Crohn. A gente tem assim, bombardeado, a gente tem um grupo lá italiano, né, tem falado muito isso, tem um pessoal, se não me engano, da Áustria também, que eu fiz um curso, eles fazem muito isso, Alemanha e Áustria, então ele tem bombardeado isso, né, e eu cheguei a pedir alguns exames, até no Hospital das Clínicas, com um pessoal muito bom lá. Então, eles sentem muita dificuldade de avaliar, a não ser naqueles casos que é bem iliocecal, né? Eles falam, Carlos, porque os estudantes às vezes têm uma distensão, tem gás, tem alguma coisa, a gente tem dificuldade de avaliar bem a parede, a não ser uma alça mais fixa, uma região fixa, né? Ou o sigmoide que você quer acompanhar, ou a iliocecal, etc. Mas a gente tem recebido uma pressão grande, né, de tudo isso aí. Eu queria saber se realmente você tem pedido aqui em São Paulo para avaliar o ultrassom. E alguns falam também de fazer ultrassom para avaliar as fístulas perianais, né? Que a ressonância nem é todo lugar que tem, a tomografia às vezes nem sempre é possível. Então, você faz um ultrassom transperineal, você consegue ver bem as fístulas, os trajetos. Então,
nós temos sido uma certa, assim, bombardeado com essas informações, mas a minha experiência, mesmo no HC, os que eu pedi para uns caras experientes do ultrassom, até foi interessante para ir o secal, mas em outras partes, para avaliar, eles falaram, cara, eu não consigo, tem que fazer uma enterotomo ou uma enteroressonância para eu poder bater o martelo. Então, eu quero ver de você, assim, que do ponto de vista prático mesmo, né? A gente sabe que a Marjorie tem feito um trabalho bacana, tem falado bastante disso, da Nese também, e outros tantos. Eu quero saber de você, o que você pode dizer para nós aí, para os residentes, a turma que está aí. Então, aqui em São Paulo, a nossa experiência com ultrassom na doença inflamatória ainda é muito pequena, né? Assim, a gente sabe o que os trabalhos mostram. Eu também, quando converso com os radiologistas lá na Santa Casa, eles colocam realmente muitos fatores confundidores quando se aplica o ultrassom. Então, assim, eu acho que talvez a gente não tenha ainda essa técnica muito aprimorada aqui em São Paulo, em especial, e acho que no Brasil, para fazer o ultrassom na doença inflamatória, porque acaba tendo isso que você falou, às vezes a alça está dilatada, às vezes o paciente está cheio, né, às vezes tem cirurgias prévias que já tem aderência, então são vários fatores que às vezes confundem, e que acho que a expertise dos radiologistas em relação à tomografia, em relação à ressonância, está muito maior. Mas, por outro lado, quando a gente vê os estudos, ou quando a gente conversa com a Marjorie mesmo, que ficou 1 ano lá na Itália, num centro que só faz, eles mostram resultados interessantes, né? E se a gente for ver, por exemplo, em outras áreas da gastroenterologia, como, por exemplo, o fígado, né? Como o ultrassom aí, com esses softwares mais modernos, por exemplo, a elastografia, como ele conseguiu se aperfeiçoar e hoje substituiu várias coisas, então eu acho que é um território que ainda tem bastante campo para crescer, só que a gente precisa treinar os profissionais que fazem, né, porque nós não temos esse treinamento ainda, né. Agora, o ultrassom transretal para fístula, esse já é um pouco diferente, esse eu tive a oportunidade de acompanhar o serviço lá da Santa Casa, nós temos o doutor Lúcio Rossini, né, que é aqui do Sírio também, e que é do Samaritano, e ele treinou bastante isso, inclusive ele fez um estudo, para a tese de doutorado dele, ele fez o estudo do ultrassom transretal na pesquisa da endometriose e também em pacientes com doenças inflamatórias. E os resultados que ele mostrou foram bem interessantes, inclusive para fístula. Eu acho que, nesse sentido, o ultrassom está mais avançado. É claro que a gente acaba fazendo a ressonância, o exame proctológico sobre anestesia, tudo isso, mas quem sabe fazer um ultrassom transretal bem, fala que não é difícil localizar um abscesso, que daí eu acho que é mais fácil mesmo, pela questão da anatomia, né, do canal anal, né? Diferente de uma alça tirando o ilho, né, um colo, ou uma alça mais alta de intestino delgado, onde você acaba tendo outras imagens que acabam ficando na frente e confundem o ultrassonografista, né? E Diblan, você tem feito, Diblan, o que você acha disso aí? Como é que você vê a situação do ultrassom para avaliar? Eu acho que é só falar uma coisa assim, a impressão, André, que seria você tendo um bom treinamento, você tendo o seu consultório lá na Santa Casa, aquele do lado, na salinha do lado, o cara já vem, acho que eu estou melhor, ir secar, você colocar no lado, você mesmo na hora já passa o ultrassom, você passa o ultrassom e já dá uma olhada, olha, melhorou de fato, a parede está menos espessada, tal, tem menos gânglios, menos antena. Eu acho que assim, para você fazer ali, mas para você pedir, para não sei o que, eu tenho a impressão que eu acho que a enterotomo, a enteroressonância, para quem tem disponibilidade, é melhor. Mas vamos ouvir o mestre. Mestre, o que você acha? Sobrado, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a grande questão, não só de ultrassom, de qualquer método de imagem no nosso país, está relacionado com o examinador, e para você ter um bom examinador, é claro que é preciso treinamento e, evidentemente, se a realização desse exame vai ter algum provento para o examinador, porque, às vezes, é um exame que pode ser demorado, então, passa por várias questões para você ter um bom resultado. E é claro que a experiência que muita gente tem com o ultrassom é mais ou menos nesse cenário que você falou. É um doente que você iniciou um tratamento, que você já sabe a localização da doença, talvez até determinado por um exame seccional que nem a tomo ou a ressonância, e aí você quer
acompanhar a resposta do tratamento medicamentoso naquela área de estenose, ali do ilho terminal. Então, é uma coisa mais factível na prática clínica esse cenário de monitorar a resposta do tratamento medicamentoso, ou avaliar o que houve em relação ao aumento ou diminuição de atividade inflamatória. Em relação à doença perianal, eu como cirurgião, sou o defensor incansável do exame proctológico sob anestesia. Eu acho que ele ajuda bastante, e é claro, existe a modalidade tanto transperineal como endoanal, endorretal de ultrassom, mas na prática a gente sabe que os pacientes têm muita estenose, têm muita dor, e não é tão fácil, por exemplo, fazer um ultrassom endoanal. Então ficaria o transperineal, mas eu acho que a ressonância nesse sentido ela é mais adequada, ela te dá mais informações. Tá. Andréia, tem duas perguntas aqui que mandaram lá do HC, residente lá. Eles perguntaram, você falou muito da calprotectina, e ele falou, mas você não falou da lactoferrina. O que você acha disso? Você pediria, você pede? Então, a lactoferrina, o problema dela é que ela é um marcador ligado ao ferro, e ela tem uma sensibilidade, uma especificidade muito grande para a atividade inflamatória, mas o correto é você dosar com fezes frescas, o que já dificulta bastante o método, né? A calprotectina, por exemplo, se o paciente colheu as fezes e deixou numa geladeira, ela pode ser colhida, ela pode ser avaliada até 7 dias. A lactoferrina, as fezes precisam acabar de evacuar e para dosar o método, porque ele é muito instável. Eu mesma usei a lactoferrina na minha tese de doutorado em 2007, e, de fato, aqueles pacientes que conseguiam trazer as fezes frescas, ou que, na verdade, evacuavam no serviço antes mesmo, minutos antes de eu colher o exame, os resultados foram muito bons. Mas aqueles pacientes que já traziam as fezes de casa, ainda que fosse no isopor, alguma coisa, mas que pega metrô, trem, enfim, já não dava certo. Então, o problema é a instabilidade da molécula. Você acha que, por exemplo, desde que tem as condições ideais, o tanto da especificidade, sensibilidade, seria mais ou menos parecida com a da calprotectina? Sim, a lactoferrina é muito boa. A única desvantagem dela é essa questão de precisar ter as fezes frescas. E tem aqui uma pergunta lá da Letícia, de uma preceptora lá do HC. Ela perguntou com relação ao caso clínico. Ela falou que parabenizou, achou sua aula excelente, mas ela perguntou se nesse caso clínico, né, se você não poderia ter usado outro medicamento, tipo ustekinumab, outro medicamento, porque é seguro também, por que você optou pelo vedolizumab na doença de Crohn, no caso particular? Perfeito. Sim, aqui as opções, elas poderiam ter sido inúmeras, né? Poderiam ter sido um anti-TNF, primeiro que era uma paciente refratária ao tratamento convencional, intolerante à azatioprina, então, teoricamente, só por isso a gente já tinha, e com uma doença moderada grave. Então, eu já tinha indicação de partir para uma terapia biológica. Entre as opções, a doença, olhando a coluna, a doença dela era muito mais ativa no cólon do que no intestino delgado. Ela tinha doença ali no ilho terminal, ela tinha doença no seco, mas a exuberância do processo inflamatório era muito maior no sigmoide e no reto. Então, o que a gente tem de opções? Tem o infliximab, tem o adalimumab, tem o vedolizumab, tem o ustekinumab. A minha escolha pelo vedolizumab foi, primeiro, pensando na segurança, né, por ser uma paciente que já tinha tido muito efeito colateral com medicamento, já tinha tido que, coitada, fazer profilaxia para tuberculose com PPD de 9, pensando na segurança do paciente, pensando na atuação em especial do cólon da medicação, e a escolha entre o vedolizumab e não o ustekinumab foi porque naquela época, que foi em 2018, a gente tinha sido acabado de aprovar o ustekinumab e estava mais difícil de conseguir pelos convênios, né?
Então, aí foi a facilidade, porque foi bem no comecinho, foi mais a facilidade do vedolizumab já está no mercado aí desde 2016, né, 16, enquanto que o sequinumab ter sido lançado naquele ano. Entendi. E Diblan, foi mestre? Foi em 2018, né? Lembra? Foi em 2018. Lembra, foi 2018, foi isso mesmo. Mestre? Eu queria comentar, ou perguntar para a Andréia, melhor dizendo, Andréia, nesse cenário todo, onde que você acha que a gente coloca, que a gente situa, por exemplo, dosagem de nível sérico de biológico e dos seus respectivos autoanticorpos? Onde que você acha que vai ajudar nesse tratamento individualizado do nosso paciente? Então, Diblan, é uma excelente pergunta, né? Hoje também é uma das formas de treat to target é avaliar o nível sérico, o nível de anticorpo dos pacientes. É claro que ainda tem uma discussão muito grande na literatura se a gente vai fazer esse estudo de uma maneira proativa, antes do paciente entrar na falha, ou reativa, que isso já está bem documentado, quando o paciente perde a eficácia. Da forma reativa é sensacional, né? Eu realmente tenho feito aqui no consultório, na Santa Casa, com apoio de uma indústria farmacêutica, a gente também está conseguindo fazer. Em relação à monitorização proativa, nós temos poucos estudos ainda. Os estudos que mostram, que foram feitos de uma maneira prospectiva, eles mostram resultados muito interessantes, então eu particularmente sou bem a favor disso. A gente está com uma parceria lá na Santa Casa, e vocês devem ter também no Heliópolis e no HC, de tentar fazer essa monitorização proativa para ver o resultado logo após a semana 6, né, logo após a dose de indução. E eu acho que, em especial, nesses pacientes que são mais graves, que já tem mais tempo de doença e que a gente sabe que a resposta, para alcançar uma resposta vai ser um pouco mais difícil, eu sou super a favor da monitorização proativa, porque eu acho que a gente consegue resgatar muito esses pacientes. Agora, aqueles pacientes que têm pouco tempo de doença e que ainda não evoluíram para uma deformidade da doença, ainda não evoluíram para uma incapacidade, sinceramente, esses pacientes vão bem. No nosso manejo, eles vão muito bem. Mesmo que a gente não faça o nível sérico e não faça o nível de corpo, esses pacientes, eles têm um período maior aí de resposta para que a gente possa aí usar essas modalidades diagnósticas, né, no caso do nível sérico. Eu acredito muito na monitorização proativa, em especial para os pacientes que a gente tem nos centros acadêmicos, que são pacientes graves, pacientes que já foram manipulados, pacientes que já vêm com complicações da doença. Isso eu acho bárbaro, porque se você, depois da semana de indução, você conseguir ver que já está com um nível muito ruim e conseguir otimizar, eu acho que economicamente é muito viável. Até porque no SUS a gente não tem disponível todos os medicamentos que a gente tem na prática privada. Então, eu realmente acho muito interessante essa ideia. Obrigado. Andréia, acho que já está no horário aqui, então, queria agradecer muito a professora Andréia Vieira pela excelente apresentação, uma didática maravilhosa, tudo excelente. Queria agradecer também ao professor Diblan, do Hospital Heliópolis, coordenador de doença inflamatória, dizer que foi ótima também a sua participação, mas sempre você e da Andréia são ótimos, né, grandes amigos e excelentes profissionais. E também agradecer ao Marcelo Borba e à CESP pelo convite. Eu acho que essas lives aqui a gente aprende bastante e acho que foi excelente. Então, queria desejar uma boa noite a todos e novamente agradecer muito a participação de vocês aí para a CESP, que foi uma sociedade aí fundada já faz uns 10 anos, pouco mais de 10 anos, e que ela está crescendo e vai crescer cada vez mais, se Deus quiser, vai ficar maior ainda. Então, acho que uma boa noite a todos e muito obrigado aí pela participação de vocês e a todos que estão assistindo também. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite, parabéns a todos.